Olá, meus amigos, e no nosso terceiro dia da Operação AGU, nós receberemos com muita alegria a Procuradora da Fazenda Nacional, Herta Rani, que irá dar uma aula incrível a respeito da atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, todas as suas atribuições e, obviamente, vai tratar a respeito de como foi o último concurso para a carreira e o que há de mais importante a ser estudado. Então, com a palavra, a doutora Herta. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês como é que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão super antigo, começou a partir dos procuradores dos feitos da coroa. Lá em 1609, mais ou menos, quando Portugal começou a construir assim, o Brasil como ele é hoje. Em 1909, veio um decreto e reorganizou a administração geral da Fazenda Nacional e criou a Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, que seria encabeçada sob a direção do Procurador-Geral da Fazenda Pública. Em 1993, veio a Lei Complementar número 73, e incluiu a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dentro da estrutura orgânica da Advocacia Geral da União. A Constituição de 1988 também fala da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e supera o modelo clássico da tripartição de Estado, instituindo as funções essenciais da Justiça, dentre elas os procuradores, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por que isso? Porque ele deve ostentar um grau de independência em relação aos demais poderes, porque deve ter responsabilidade em fiscalizar esses demais poderes, inclusive da União. Então, sendo assim, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fica encarregada da fiscalização de diversos atos normativos. Tanto que uma de suas vertentes, um dos seus trabalhos, uma das coisas que se faz dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é atuar diretamente perto dos órgãos que fazem parte do Ministério da Economia. Seria uma atribuição consultiva. Dentro do Ministério da Economia, você fica como um revisor legislativo, você analisa ali as propostas de políticas públicas que são instituídas, para você ver se aquilo está de acordo com a Constituição, juridicamente adequado. Então, a consultoria, um dos braços da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é atuar preventivamente, analisando os atos que o Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia, propõe. A gente atua ali ao lado do ministro, diretamente ao lado do ministro da Economia. E a gente também tem atuação em outras áreas. Quais são elas? A gente atua diretamente com a dívida ativa da União e com o contencioso. O que é a dívida ativa? A gente administra e cobra as dívidas do FGTS e a dívida da União. E no braço consultivo, no braço do contencioso, a gente atua dentro dos órgãos do judiciário na defesa dos créditos da União, geralmente como ré. Também a gente ajuiza as execuções fiscais para poder cobrar dos devedores os débitos, mas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está passando por uma fase de inovação, muito grande, e agora a gente está trabalhando em cima de muito acordo, muitas transações. Nossa tentativa é que a gente consiga recuperar os créditos que são devidos para a União antes deles serem ajuizados, ou até mesmo depois que a demanda já está ajuizada, depois que o devedor já entrou com ação, para dizer eventualmente que aquele crédito é inconstitucional, que aquela cobrança é inconstitucional, ou que aquela cobrança é ilegal por algum motivo, a gente tem a prerrogativa, segundo uma mudança legislativa atual agora que foi feita nos últimos anos, de entrar em acordo com esse devedor. Então, a gente pode, o devedor pode nos procurar, a gente pode procurar o devedor e entrar em acordo. Tanto que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem aberto alguns editais de transação. Recentemente foram abertos editais de transação
Foram feitas algumas lives no YouTube, juntamente com o Ministério da Economia e com o pessoal da Receita Federal, que a gente atua diretamente com os auditores da Receita Federal. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. São lives de transação, são as lives que explicam como é que vai funcionar a transação. São débitos que já estão em debate na seara, seja nos TRF, seja na Justiça Estadual. E aí a gente abre os editais de temas específicos e os devedores entram em contato com a gente para poder conversar sobre esses editais, para poder dizer que tem interesse em fazer parcelamentos, em pagar aos poucos o débito, em fazer acordos, e a gente diminui os processos em trâmite dentro da Justiça. A gente está, um dos pilares da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive, é reduzir a litigiosidade. Então, por isso, a gente atua, recentemente a gente atuou diretamente com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, participamos de um grupo de trabalho para que a gente repensasse o modelo da administração tributária e o modelo de contencioso. Nós fizemos uma pesquisa grande para analisar como é que andam os processos dentro da Justiça, como é que anda a cobrança dentro da Justiça, e a partir dessa pesquisa, que inclusive tem os resultados já, se vocês buscarem, capaz de vocês acharem na internet, os relatórios dessas pesquisas que foram feitas, a gente chega à conclusão de que há diversos outros métodos de cobrança que são melhores e mais adequados do que a cobrança por meio do Poder Judiciário. A gente acaba sobrecarregando a máquina judiciária muitas vezes e tem pouco resultado. Então, a União agora a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, está optando por fazer diversos acordos. Então, eventualmente, a gente abre editais de transação. Procure na internet esses editais, vocês vão achar, são bem recentes. Inclusive, tem alguns que estão, inclusive, abertos agora. E a gente pode abrir editais de transação, tanto quando o processo está em andamento, ou seja, a gente já entrou ali, a gente já tem um autor, um réu, já tem uma discussão da causa, tanto quanto o processo ainda está em dívida. A gente ainda escreveu o processo, ou escreveu a dívida, e a gente abre ali a oportunidade da pessoa pagar a dívida antes que a gente entre com a cobrança no âmbito judiciário. A gente também tem um portal de comunicação direta com o contribuinte, que é o Regularize. Dá uma olhada lá. O Regularize, pelo Regularize, o contribuinte entra, conversa diretamente com a gente, marca uma audiência, marca uma conversa com a pessoa que está responsável pela dívida e ali tira suas dúvidas, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Então, a gente tem a tentativa de abrir canais de comunicação cada vez mais direta com o contribuinte, para que a gente evite cada vez mais os litígios. É realmente um dos pilares do órgão e é uma coisa que a gente preza muito dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A gente também tem outras inovações que por exemplo, entre elas, o cadastro positivo de pagadores. E a gente também tem um cadastro negativo de pagadores. Na lista de devedores da PGFN, você consegue buscar as pessoas que estão em débito, os contribuintes que estão inscritos em dívida ativa da União e do FGTS, na condição de devedor principal, na condição de corresponsáveis e solidário. Não estão incluídas na lista de devedores as pessoas que estão com débitos parcelados, as pessoas que estão tentando pagar o débito ou que têm um débito com elegibilidade suspensa por algum motivo. A lista de devedores está regulamentada pela Portaria PGFN 636 de 2020. E a gente tem também uma criação, e quanto à lista positiva, é uma criação do cadastro fiscal positivo, instituído pela Lei 14.195. E essa lista ainda está em desenvolvimento dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Como falei de transação, tanto na dívida ativa quanto no contencioso, a gente já tem mais ou menos 1,2 bilhões de acordos firmados, assim, de dinheiro envolvido, 250 bilhões de créditos regularizados.
A gente tem também a transação da dívida ativa do FGTS, a digitalização completa do atendimento do contribuinte pelo portal Regularize, que eu falei. A PGFN também assume, né, a administração do CADIM, a partir da lei também 14.195. A gente tem parcelamento previdenciário para municípios, o uso de precatórios para quitação de dívida ativa, inclusive em negociações, em transações e parcelamentos. E a gente tem ainda também, no nosso... Você lembra que eu falei que a gente tem 3 atuações principais, né? A dívida ativa, ou seja, a gente faz a administração e a cobrança da dívida de FGTS e das dívidas da União, certo? Assim, a grosso modo. A gente faz a defesa da União e dos seus débitos no contencioso, ou seja, a gente atua diretamente nos processos, e a gente atua também no consultivo, né? São esses 3. No consultivo, a gente trabalha auxiliando o Ministério da Economia, em tudo que ela vai fazer em todas as políticas públicas. E nessa hora de auxiliar o Ministério da Economia, a gente faz pareceres, certo? A gente atua ao lado dos gestores, ao lado da Secretaria do Trabalho, ao lado da Secretaria de Produtividade, ao lado da Secretaria de várias secretarias, né, do governo. A gente atua ali analisando as políticas públicas, inclusive a secretaria que envolve, né, venda de produtos para o exterior. Ali a gente trabalha também diretamente. E também a gente trabalha com a parte de compras do governo. Então, a PG, compras e contratos em geral para o próprio funcionamento do direito, ou seja, a parte administrativa, né, ali de licitação, certo? E aí, nessa, a gente tem uma grande inovação recente, que é o Comprei. O que eu comprei? Pelo Comprei, a gente consegue comprar coisas pelo Mercado Livre, OLX, né, da PGFN. Seria, né, como se fosse o Mercado Livre, uma OLX dentro da PGFN. Bom, dentro dessas atribuições também, a gente tem, na questão da dívida, né, naquela primeira que eu falei para vocês, a gente tem inovações nas nossas conversas com os contribuintes, e essas inovações incluem uma nova carta de cobrança, por exemplo. A gente tinha uma carta de cobrança que era um pouco hostil, assim, um pouco severa demais, do tipo, você está devendo, pague para a gente urgentemente. Então, a gente tem um novo modelo de carta de cobrança com a aplicação da Visual Law. O que é a Visual Law? Visual Law é quando você consegue tornar aquele documento mais agradável aos olhos. Então, não é um documento só feito de palavras, é um documento feito de imagens, um documento com cores, com posicionamentos, diagramações. É um documento, assim, agradável ao olhar da pessoa. Então, a gente tem um novo modelo de carta de cobrança, que é um modelo, assim, colorido, alegre, assim, no sentido de agradável aos olhos, e mais, que se aproxima mais do contribuinte, né? E naquele documento, nossa carta de cobrança, a gente fala com uma linguagem mais suave, né? Uma comunicação não violenta, que a gente está aberto ao diálogo, que o contribuinte pode pagar o que ele está devendo, mas com aviso, olha, você está devendo aqui esses valores, vamos dialogar, né? Vamos conversar, vamos pagar. Então, essa é uma inovação, tudo no sentido da gente se aproximar mais do contribuinte, daquela pessoa que está devendo. A gente também está usando Visual Law nas nossas demandas, nas nossas questões judiciais. Então, a gente tem feito o quê? A gente grava alguns vídeos que são de despachos para os juízes, tanto de primeira instância, quanto de segunda instância, quanto o STJ, quanto o STF, Tribunais Superiores. A gente grava alguns vídeos, coloca um QR Code na peça, então vai aquela peça, vai aquele memorial, um QR Codezinho ali no nosso vídeo, e aí o desembargador, a desembargadora, a juíza, a ministra, podem abrir ali com o celular, né, o QR Code ou do modo que der, e vão ter acesso diretamente ao nosso despacho. Em 3 minutos, geralmente, que dura o nosso vídeo, a gente explica o que é a causa, por que aquela temática é constitucional. Via de regra, a gente defende a constitucionalidade daquele tributo,
que a contribuinte deve pagar porque o tributo é constitucional. Então, a gente defende essa constitucionalidade do tributo, a legalidade. A lei rapidinho explica num despacho virtual. A gente também está usando o Visual Law nas nossas peças. Então, por exemplo, muitas peças nossas, e algumas estão começando agora, elas têm uma disposição mais agradável, elas têm um padrão de cor, de letras diferentes, com espaços em branco. Não são mais aquelas peças que são basicamente ali do direito, né? Explicando por que o autor, o que o réu pensa, etc. A gente está numa fase de mudança, de inovação, então as nossas peças são mais diferentes, assim, nesse sentido. A gente está estudando muito sobre Visual Law, a gente está fazendo cursos internos sobre isso, inclusive dentro da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para que a gente consiga agradar mais aí os olhos do Poder Judiciário, dos juízes, das juízes, dos desembargadores, das desembargadoras, dos ministros, para que eles consigam entender rapidamente a causa, né? E nossa Visual Law, né, nossas peças incluem desenhos, figuras, gravuras, textos, caixas de diálogo, tudo no sentido de sair um pouco daquela perspectiva pesada do direito. A gente também se preocupa muito com a linguagem que a gente usa nas nossas peças, né? Então, via de regra, não é uma linguagem agressiva em relação ao contribuinte, é uma linguagem suave, uma linguagem que com o máximo, né, uma linguagem fácil para qualquer pessoa possa ler, de fácil acesso, rápida, curta, né, frases curtas. E aí a gente atua no Poder Judiciário em diversas frentes. Quais são essas? A gente pode apresentar as peças de defesa, né, contestação, recursos, de uma maneira geral. A gente também apresenta memoriais, que são as peças que a gente manda antes para os juízes, antes do julgamento para os juízes. São peças que não estão dentro do processo, mas que são peças rápidas, que geralmente usam Visual Law, e que contam como é que está aquele processo. Olha, juiz, aqui em rápidos trechos aqui, só para te lembrar, por que aquele tributo é constitucional ou não. E a gente manda. Temos também os memoriais e as sustentações orais, né? Então, muitas vezes a gente vai ali por os tribunais para fazer sustentação oral. Eu já fiz algumas no STJ, sustentações orais presenciais. Na época da pandemia, a gente fez muitas sustentações orais virtuais, porque os ministros não estavam indo julgar presencialmente, então eles ficavam julgando por meio dos vídeos e reuniões. Então, a gente fazia sustentações orais virtuais também. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar sustentações orais nossas, tanto no STF quanto no STJ, para vocês terem uma ideia de como é a nossa atuação ali, casos específicos. Enfim, visitas. Então, a gente visita os juízes, as juízas, os desembargadores, as desembargadoras. A gente vai até lá, conversa com eles. Ministros do STJ, ministros do STF. E nessas visitas a gente explica como é que é o processo. E aí, nessa oportunidade, a ministra, a juíza podem tirar dúvida. Podem dizer, olha, mas eu penso assim, né? Será que o artigo tal não se aplica? A gente vai dizer, não é o artigo tal, ministra, é o artigo tal, é a Constituição, é outro... tem precedentes, né, da jurisprudência, então a senhora tem que ficar atenta, Vossa Excelência tem que ficar atenta, etc. Então, a gente tem também essa aproximação, então a gente não atua apenas nos autos, a gente atua em diversas frentes, digamos assim, e nossa atuação é em rede. Então, por exemplo, como é que é a nossa atuação? Independentemente de onde a pessoa está lotada, se ela está lotada em Recife, se ela está lotada no Rio Grande do Sul, se ela está lotada em Santa Catarina, a gente se comunica internamente com os procuradores e as procuradoras de Brasília, do Rio de Janeiro, e a gente atua ali em rede para que a gente se ajude, certo? Então, se eu, trabalhando em Brasília, posso ajudar numa peça que está sendo produzida em Recife. Inclusive, a gente já fez isso algumas vezes, a gente atuou em conjunto nesse ponto, porque era um tema de uma constitucionalidade, de um tema que envolvia o Brasil todo. Então, a gente ali ia atuar em conjunto. Então, eu de Brasília atuava em conjunto com uma colega de Recife, e a gente construía ali uma argumentação, uma peça para apresentar para o juiz de Recife ou de outro lugar.
Então, nossa atuação é muito conjunta. Então, você dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, você não precisa estar sozinho atuando, né? Você pode ali buscar apoio nas equipes, nos nossos sistemas. Tem muitas ações, muitos modelos, muitas orientações. Então, você pode ali buscar os nossos sistemas. A gente já tem peças, a depender dos temas que estão envolvidos, ou estratégias que a gente vai utilizar, dependendo dos temas que estão envolvidos. Isso na parte de contencioso, que envolve o Brasil inteiro. Na parte de contencioso, a gente tem aí 5 regiões, né? O TRF. E agora está sendo implementado o TRF6. Então, a gente está construindo agora, remodelando a nossa atuação em Minas Gerais para que a gente se adapte para esse TRF6 que está abrindo agora. O TRF6 está surgindo, está em fase de implementação. Então, a gente está se readaptando. Então, a gente atua basicamente com essas 5 regiões, que são as regiões equivalentes aos TRFs. E agora estamos com uma nova região, que é o TRF da 6ª região. Ok. Então, a gente tem inovações em várias áreas. Dentro do contencioso, nossas inovações vêm justamente... A gente tem um laboratório de juriometria. Então, a gente trabalha muito com temas de informática também internamente, porque a partir do nosso laboratório de juriometria, a gente analisa as decisões que foram feitas, certo? Pelos ministros, pelas ministras, pelas desembargadoras, pelas juízas. E a partir desse laboratório de juriometria que a gente tem um laboratório de juriometria nacional e a gente tem laboratórios de juriometria estaduais, né? Estaduais eu digo assim, regionais. Então, a gente tem nas 5 regiões laboratórios de juriometria. O que esses laboratórios de juriometria fazem? Eles ajudam o contencioso a trabalhar melhor estrategicamente. Então, a gente não atua isoladamente e sem estratégia. O que a gente faz? A partir desse laboratório, a gente analisa as decisões que foram tomadas, a gente analisa a chance de sucesso daquelas causas, a gente analisa as melhores estratégias, as melhores argumentações. Então, a gente trabalha muito com informática também, muito com sistemas nesse aspecto. A gente tem uma equipe para isso, né? A gente tem uma equipe que fica na parte da defesa estritamente dita, na parte da atuação, mas a gente tem uma equipe que trabalha muito com a área de informática, certo? E essa área de informática e de tecnologia mexe justamente com essa parte de inovação, de estudos das tendências, do julgamento dos ministros, das ministras, dos desembargadores e de estratégias. Quais são as melhores estratégias que a gente deve tomar para esses julgamentos? Essa parte de juriometria e do laboratório é super bacana também por esse aspecto. E a partir disso, inclusive, a partir dessas pesquisas que a gente tem feito, surgiu, como eu falei lá no começo, a nossa atuação também no grupo do grupo, né, envolvido diretamente com o Conselho Nacional de Justiça, que foi um grupo que pesquisou como é que estava a nossa atuação dentro da máquina do judiciária, né, dentro do Poder Judiciário, e a gente está participando atualmente, especificamente, de um grupo de trabalho aí, formado por grandes juristas e encabeçado pela ministra Regina Helena Costa, do STJ, para a gente pensar em novas faces, né, em propostas de lei que possam inovar um pouquinho aí o nosso processo contencioso, né, o nosso contencioso tributário, nossa administração fiscal. A gente atua também diretamente no CARF, certo? Que é um conselho formado aí tanto por pessoas, né, auditores fiscais, quanto advogados e advogadas privadas. E a gente atua diretamente no CARF também, que é no administrativo, no nosso tributário administrativo, que são causas que ainda não entraram para serem debatidas no Poder Judiciário, mas que já estão em debate administrativamente. E a gente também faz sustentações orais no CARF, a gente também atua com recursos e com processos no CARF diretamente. Outro assunto interessante nosso também é os empréstimos nacionais e internacionais
que a União faz? A gente também atua diretamente com esses empréstimos, a gente analisa esses valores, a gente analisa muitas vezes acordos internacionais que o Brasil faz, ok? Na parte de quando a gente auxilia o ministro da Economia. A gente também tem uma vertente que dentro dessa parte de auxílio do Ministério da Economia, dentro da parte do consultivo, trabalha com orçamento. Então, a gente dá uma analisada, a gente ajuda o Ministério da Economia a moldar juridicamente da forma mais adequada os orçamentos envolvidos nas políticas públicas. Então, tudo que vai ser feito de política pública e tudo que envolve orçamento, basicamente a maioria, né, desses aspectos, passa por algum procurador, por alguma procuradora da Fazenda que esteja lotada nesse setor, para que a gente possa ali analisar o que é constitucional, o que é jurídico, né, o que está de acordo com a lei, e possa ali dar as melhores saídas, as melhores soluções para o governo. Então, nessa hora, não é que a gente vá, por exemplo, se aquele projeto estiver juridicamente inadequado, a gente vai auxiliar diretamente o Ministério da Economia e vai indicar os melhores caminhos. Olha, aqui basta você mudar um pouco esse artigo desse projeto de lei, ou basta um pouco você mexer um pouco no orçamento aqui nessa área, que a gente consegue adequar juridicamente o orçamento para que ele fique de acordo, né, com a Constituição, que ele fique ok, e que a gente possa prosseguir com o processo relativo a ele, certo? A gente também, nessa parte de consultiva, analisa os projetos de lei voltados para a tributação, né? Emendas à Constituição, tudo que tem a ver com os impostos federais de uma maneira geral. A gente também analisa a parte processual, então tudo que vai ser mexido em processo civil a gente também analisa. E, inclusive, a gente está fazendo parte da análise de projetos de lei que são voltados agora para a arbitragem, certo? A arbitragem. Então, a gente está nessa nova vertente, nesse encaminhamento, nesse pilar de redução de litigiosidade, a gente está trabalhando com projetos de lei voltados para a arbitragem, justamente para que a gente consiga diminuir o contencioso tributário e dialogar diretamente com a parte contribuinte, certo? Então, todas essas tendências de arbitragem, de acordos, certo? Mediações, transações, envolvem a nova cara da Procuradoria. A gente está voltado muito para essa nova tendência, para vocês ficarem atentos aí para isso, ok? No mais, é uma carreira, assim, que tem excelentes colegas, é uma carreira peculiar, muito gratificante, e tem muitas áreas interessantes dentro da carreira pelas quais você pode circular. Ou seja, se você se interessar mais por uma área do que por outra, você pode circular. Os talentos são aproveitados nesse sentido. E o ideal é que, para estudar para esses concursos, a gente estude com antecedência, certo? Então, a gente pode começar a já dar uma olhada nos temas que caem mais nesses assuntos, para que a gente fique preparado com antecedência para o concurso. A gente tem aí mais ou menos um grupo de temas, digamos, que é formada por direito constitucional, tributário, financeiro, econômico, direito administrativo. O grupo 2, que é formado por questões de direito internacional, público, direito empresarial, direito civil, direito processual civil. E o grupo 3, que é de questões de direito penal, direito processual penal, direito do trabalho, processual do trabalho e direito da seguridade social. A gente trabalha muito com seguridade social, com previdenciário também, certo? Vários aspectos de previdenciário a gente atua diretamente. Então, é um tema caro para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Assim como vale a pena também dar uma olhada em temas por exemplo, tem muitas coisas que estão por construir no mundo do direito tributário. Então, a gente tem, por exemplo, aí, já pararam para pensar na tributação dessas novas questões tecnológicas, como metaverso,
como criptomoedas. A gente tem especialistas dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em criptomoedas. Então, tem vários aspectos super, assim, inovadores, que vale a pena também dar uma olhadinha, assim, para a gente despertar a curiosidade, muitos assuntos interessantes que dá para trabalhar dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, você pode trabalhar no Brasil inteiro, então você pode trabalhar, inclusive, a gente tem agora a perspectiva de trabalho virtual, trabalho remoto. Então, se você conseguir trabalhar remotamente, você também pode, se sua área permitir, né? Assim, no sentido de se seu trabalho permitir que seu trabalho seja remoto, também é possível. Então, você não precisa necessariamente se preocupar tanto com a lotação dentro do órgão. Sim, eu quero ficar lotado em tal cidade. Porque você tem a perspectiva de fazer o trabalho virtual. O trabalho virtual te permite essa possibilidade de você estar em algum lugar, né, e estar trabalhando diretamente com outra área ou com outro tribunal. Então, não precisa se preocupar tanto com a lotação nesse sentido. Dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a gente também tem várias outras preocupações em relação ao bem-estar das pessoas dentro do órgão. Então, a gente tem preocupação com saúde mental das procuradoras e dos procuradores. A gente tem vários trabalhos voltados à saúde mental, vários trabalhos relacionados ao atendimento psicológico, ao acolhimento. A gente tem também grupos que são voltados para a inclusão de pessoas negras também dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. Tem um PFN de todas as cores, por exemplo, que é um coletivo de procuradores da Fazenda Nacional preocupado com a inclusão de pessoas negras dentro do órgão, ou seja, que mais pessoas negras entrem no órgão também, que a gente tem uma maior diversidade dentro do órgão, né, de cores e de origens, etc. A gente tem o movimento também surgido dentro do órgão, que é o Tributos a Elas, que é um movimento voltado para fortalecimento da rede de apoio de mulheres, porque dentro da pandemia, durante a pandemia, muitas mulheres ficaram assim isoladas, questão de dificuldades para cuidar dos filhos, e a gente foi ali se unindo. Então, a gente tem um grupo de apoio muito grande entre as mulheres dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é esse Tributos a Elas, que inclusive tem aí uma visão Instagram e tudo, junto com o PFN de todas as cores. Então, enfim, é um órgão acolhedor também, muito preocupado, tanto com a saúde mental de seus procuradores e suas procuradoras, quanto com diversidade, tanto com inclusão. Esses são temas que chamam a atenção e que estão em voga dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atualmente. Tudo no sentido das pessoas que estão dentro do órgão se sentirem mais acolhidas, se sentirem trabalhando ali com bem-estar, né? De não se sentirem isoladas, de estarem ali envolvidas umas com as outras. A gente tem também vários cursos, a possibilidade de vários cursos. Recentemente foram abertos, né, editais de mestrado, para as pessoas se especializarem, tanto em gestão pública, mestrados em parceria com a FGV, por exemplo, voltados para a tributação, para a gestão pública. A gente tem aí possibilidade de cursos, vários cursos dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. A gente tem uma escola na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que se preocupa com todos esses temas, com todos esses aspectos. E temos aí uma equipe de gestores voltadas para isso também. Então, atualmente, como é que está a gestão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? A gente tem um procurador-geral, uma vice-procuradora geral, e a gente tem ali adjuntos, que são os responsáveis pelas áreas. Então, a gente tem uma adjunta de contencioso, né, que é uma procuradora geral adjunta responsável pela parte de contencioso dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, e ela faz a gestão nacional de todo o contencioso ali, ela vai indicando as políticas públicas que são. A gente tem um adjunto voltado para a dívida ativa da União,
Então, esse adjunto é responsável por todas essas inovações que estão acontecendo, o portal Regularize, a carta, a mudança da carta que é direcionada para o contribuinte, os cadastros de contribuintes, o cadastro da lista de devedores, que inclusive tem um aplicativo, né, que vocês podem até procurar, o cadastro positivo também de pagadores. A gente tem um adjunto voltado para a área de comércio exterior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A gente tem uma adjunta voltada para a área de orçamento e assuntos voltados a essa área. A gente tem também uma área específica para a área de contratos societários. Então, a gente analisa, a gente participa de alguns conselhos nesse sentido. Os procuradores da Fazenda Nacional e as procuradoras da Fazenda Nacional participam de alguns conselhos de órgãos consultivos voltados a essas questões. Então, a gente tem, assim, um rol imenso de atribuições e a gente atua também nesses grupos de trabalho, né? Grupo de trabalho de reforma tributária, grupo de trabalho de inovação das demandas dentro do Poder Judiciário. Então, a gente tem aí várias atuações em várias vertentes que podem interessar a muitos de vocês em várias áreas. Então, estudem, se preparem, vale a pena o concurso. Só que aí é importante a preparação com antecedência para que vocês possam se organizar, para que vocês possam estar tranquilos na hora da prova, para que vocês possam estar com o conhecimento sedimentado e dê tempo de vocês também fazerem revisão dos temas que são mais importantes, de vocês analisarem, darem uma olhada ali nas tendências, nos assuntos que estão mais quentes e tudo mais. Espero que vocês gostem muito da Procuradoria da Fazenda Nacional, que estudem com afinco, sejam bem-vindos ao nosso órgão. Espero que vocês sejam muito felizes dentro dele. Assim que vocês entrarem, bons estudos, se preparem. Estamos aqui para ajudar vocês nisso. Um grande abraço.